Boa noite, meus irmãos. Boa noite, professor William. Boa noite, Vanessa. Estamos nós aqui, quarta-feira, aproximadamente 20 horas em ponto, 19h56. Estamos aqui para dar continuidade ao Leia o Texto Comigo. Paz, Vanessa. Tudo bem com você? Fica por aqui com a gente. Aproveita, põe o dedo no aviãozinho aí do lado direito, e envia para quem você pensa que pode gostar desta live de hoje. Dudu, boa noite, Dudu. Jeane, boa noite, Jeane. Jeane é ovelha do meu pai, cidade de Bahia. A minha tia, Ivete, bênção, tia. Tudo bom com a senhora? Fica mesmo, Vanessa. Fica. Já providencia uma Bíblia aí próximo a você. A tradução que eu estou utilizando é a João Ferreira de Almeida, Almeida Revista e Atualizada. Amém, Jeane. Amém. Boa noite para você. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu espero que todos vocês estejam bem, com a graça de Deus. Tarcieliton, pastor Tarcieliton Lima. Como é que você está, meu mano? Tudo bom? Eu não sei se o meu áudio, a minha voz está chegando bem para vocês aí. Eu espero que você esteja bem, todos vocês, com a graça de Jesus. Tarcieliton, fala para mim como é que você tá, mano. Tudo bom? Que bom você passar por aqui. Já vai enviando para os seus amigos. Obrigado, William. Muito obrigado. Abraços para você também, Tarcieliton. Eu nunca esqueço, mano. Eu esqueço de lhe parabenizar. Só não esqueço que a data do seu aniversário é a mesma que a minha, 10 de setembro. Desde o dia que eu fiquei sabendo, quando nós nos conhecemos em Santa Rita, há longos anos atrás, que eu fiquei sabendo, eu nunca mais esqueci. Então um beijo gigante para você e para sua família linda. Pastor Washington, nossa, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Bruno, olha só, pessoal, o Bruno Michel, te falar uma coisa aqui para vocês que estão entrando. O Bruno Michel, ele é um profissional de técnica vocal. Então, se você deseja aprender, e eu creio que ele realiza aulas online para poder instrumentalizar você na voz, se você desejar um excelente professor de técnica vocal, eu sei o que eu estou falando, ele é um cara que se dedica a isto, canta em coral, em grupos, dá aulas presenciais aqui em São Paulo, e ele pode ensinar você. É só você entrar aí, Bruno Michel. Se eu procuro, o arroba dele é fácil. Tá aí, ó. Você pode ler e procurá-lo. Bruno Michel, entra lá no direct, chama ele e você vai ter um excelente professor que vai te ensinar muito. E ele canta pra caramba, né, irmão? Tem que também. Tá aí o pastor Washington que não me deixa mentir. O Bruno, ele é demais, pelo amor de Deus. É verdade, Tassielito, é verdade. A gente teve bons momentos de comunhão. Não é verdade, meu mano? Santa Rita, aqueles cultos que nós realizávamos com, eu não sei se era seu irmão ou seu tio, Tarcísio, pastor Tarcísio da Batista, ali na Praça Central de Santa Rita. Eu não sei se ele ainda está fora do Brasil ou se ele ainda está em Santa Rita, mas eu me lembro com perfeição que lá estávamos nós, domingo pela manhã,
enquanto aquela venda de pássaros, aquele encontro de homens que gostavam de criar os seus pássaros engaiolados, cada um ficava mostrando o seu pássaro, e a gente estava lá realizando e cantando e glorificando a Jesus. Eu sei que você lembra disso. E não somente você e eu, mas o Efraim Oliveira, pastor Efraim, tanto outras pessoas também, ali administrado pelo pastor da Igreja Batista de Santa Rita, na praça principal de Santa Rita. Tempo bom, meu mano, tempo bom. Tempo bom. Muito bom. Vai chamando o pessoal, vai enviando. Clica no aviãozinho aí e vai mandando para o pessoal. Daqui a um minutinho, 2 no máximo, a gente vai começar. E eu já quero começar lendo o texto com você. A gente vai ver se consegue, toda quarta-feira, dar continuidade a este projeto, a este encontro aqui semanal. Uma vez por semana nós estaremos aqui ao vivo nesta live pelo Instagram. Eu espero que você se torne frequentador assíduo, não somente você, mas tantos outros que você deseja convidar e chamar. Então chame, pegue sua Bíblia, afinal de contas nós iremos ler o texto, então eu preciso que você leia também. Leia o texto comigo. Eu espero que você esteja com ela aí do ladinho. Repito, a tradução que eu estarei utilizando aqui é a tradução ARA, Almeida Revista e Atualizada. Não sei qual é a tradução de sua Bíblia, mas de repente você deseja fazer a leitura que eu estou fazendo aqui na mesma tradução, eis a indicação que eu lhe faço. ARA, Almeida Revista e Atualizada. Eu quero começar hoje fazendo uma leitura com vocês e peço que você abra no Novo Testamento, especificamente no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Nós iremos ler os versículos 12, 13, 14, 15 e 16. Lucas capítulo 6, versículos 12 a 16. Depois nós iremos ler Mateus capítulo 10, versículo 1 a 4, Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19, e depois, por último, João, capítulo 17, versículos 6 a 9. Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi, ou que se tornou, traidor. Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4.
Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3. Versículos 13 a 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O último texto é João, capítulo 17, versículo 6 ao versículo 9. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu poderia muito bem ter escolhido, por exemplo, fazer a leitura de maneira cronológica, como se encontra dentro do Novo Testamento, dentro do livro Bíblia. A cronologia do livro Bíblia, do Novo Testamento, que começa com os 4 evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou eu também poderia dar prioridade à leitura histórica sobre a construção dos 4 evangelhos, que historicamente falando, não se inicia com Mateus, mas se inicia com Marcos. Marcos, que é o primeiro evangelista a escrever. Logo após ele, nós temos Mateus, depois Lucas e, por último, João. Por que eu escolhi fazer a leitura de Lucas, capítulo 6? Dentre os evangelhos sinóticos, ele foi o último a escrever. Por quê? Porque somente Lucas traz um detalhe extremamente curioso. É que ele diz que antes de Jesus escolher discípulos, aos quais os chamou de apóstolos, Jesus houvera passado a noite inteira conversando com Deus. A isto nós tradicionalmente conhecemos como oração. Jesus que passou a noite inteira orando, falando com Deus, conversando com o Pai,
Não se diz descritivamente, explicitamente, o que Jesus conversava. Mas por causa da sua ação, logo em seguida, subentende-se de que ele, muito provavelmente, estava recorrendo ao Pai ou recebendo informações do Pai sobre o que ele iria fazer logo em seguida àquela madrugada inteira de conversa com o Pai. E o que foi que ele fez? Lucas diz, somente Lucas. Mateus não fala sobre isso, Marcos não fala sobre isso. Mas Lucas nos informa que Jesus, ele tinha se retirado a fim de orar. Que é o versículo 12 de Lucas, capítulo 6. E passou a noite inteira orando. Passou a noite inteira conversando. Passou a noite inteira dialogando. Passou a noite inteira aos pés da espiritualidade, da submissão, da humildade, da humilhação, da contrição e de tudo aquilo que diz respeito em você se submeter à vontade de Deus. Jesus passou a noite inteira conversando com o Pai. E quando ele termina esta conversa com o Pai, ele desce deste monte e o que ele faz de imediato ao amanhecer é chamar a si os seus discípulos e escolher 12. Entre tantos discípulos que Jesus tinha ao seu redor, Jesus escolheu dentre eles 12. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que você já parou para se perguntar o porquê que Jesus escolheu 12? Ou melhor, por que Jesus escolheu discípulos? Pelo amor de Deus. Um destes discípulos, em uma determinada ocasião, quando Jesus estava saindo do Getsêmani, um destes discípulos, quando a turba veio para prender Jesus, para manietar Jesus, Pedro, ele saca de uma espada e ele lança a mão desta espada para ferir o servo do sumo sacerdote que estava ali juntamente com aquela turba, com aquela pequena quantidade de pessoas para prender Jesus, encabeçado por Judas Iscariotes. E este mesmo Pedro, ele saca de uma espada e ele vai tentando à frente de Jesus impedir que Jesus fosse manietado, fosse preso, fosse agarrado. E ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus de imediato pede para que Pedro ele coloque a sua espada de volta na sua bainha e afirma o seguinte, que quem com a espada fere, com a espada será ferido. E ele diz algo extremamente curioso: Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para cumprir este papel que você está tentando executar. A pergunta: por que Jesus escolheu 12? E por que Jesus escolheu? Por que 12 e por que escolheu? Se ele faz afirmações de natureza como esta, que se fosse necessário, ele pediria ao Pai e 12 legiões de anjos, inúmeros anjos, estariam a seu serviço, lhe protegendo, lhe guardando. Não é à toa que no cenário do deserto da tentação, quando Satanás diz para ele: atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará ou dará ordens ao teu respeito, para que te guardem e para que tu não tropeces em pedra alguma. Então Jesus tinha a seu dispor anjos. E eu fico pensando assim, pela
classificação simples de anjos, então ali está incluído todas as categorias e hierarquias de dimensões e de serviços de anjos, como serafins, arcanjos e tantos outros. Então toda a classe angelical, todas essas miríades de anjos estavam e estão a serviço de Jesus. Então por que Jesus escolhe? Por que Jesus escolhe 12? Se você fizer a leitura, por exemplo, novamente, de Mateus, de Marcos, de Lucas e o texto que eu li por último de João, e você construir uma síntese, você vai chegar a algumas observações. Foram estas as observações que eu cheguei à conclusão nesta síntese. A primeira coisa que eu queria falar para você é que quando se diz que Jesus escolheu, dentre os seus discípulos, escolheu apóstolos, a primeira coisa que eu digo para você é que estes apóstolos que Jesus escolheu são designações apostolares diferente das designações, por exemplo, apresentadas por Paulo em Efésios capítulo 4, por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, por Paulo em Romanos capítulo 16. A maneira com a qual Paulo trata esta palavra apóstolo e esta designação é diferente da maneira com a qual Jesus trata esta palavra apóstolo e a designação apostolar que ele dá, que ele designa, que ele significa para estes discípulos que ele chama, a saber, 12. Existem algumas curiosidades, por exemplo, e eu acho essas curiosidades bacanas, porque afirmam, fazendo um paralelo de natureza evocativa do Antigo Testamento, dizendo que Jesus escolheu 12 apóstolos para lembrar os 12 filhos de Jacó. Isto é curioso, não é de se descartar. Mas quando você tenta, por exemplo, ficar lendo simplesmente os textos de natureza sinótica, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você fica buscando estas explicações de natureza paralela com o Antigo Testamento, você não as encontra para tentar responder por que Jesus escolheu apóstolos. E como eu vinha dizendo, apóstolo para Jesus é completamente diferente do que apóstolo chegou e veio a se tornar ali na boca e nas expressões epistolares de cartas de Paulo. E outra, apóstolo para Jesus não é nada mais, nada menos do que um mensageiro, do que um enviado, do que um missionário. Apóstolo para Jesus não é um indivíduo que carrega uma espada de Grayskull em cima de um púlpito, ou usa um anel de identificação, ou se não usa um kippá, ou se não usa alguns utensílios de natureza judaica, ou alguns aparatos visíveis para se fazer importante, visível aos olhos dos outros. Apóstolo para Jesus, em primeiro lugar, nada mais é do que um cara enviado, do que um garotinho de recado, do que um missionário, um mensageiro. Apóstolo para Jesus não é aquele indivíduo que você olha para ele e percebe nele uma hierarquia superior a todos os outros demais títulos eclesiásticos dentro da instituição religiosa. Apóstolo para Jesus não tem absolutamente nada a ver com isso. Apóstolo para Jesus não é aquele cara que se auto-intitula apóstolo e designa para ele mesmo uma determinada unção específica e diz para todos os outros que estão sob sua cobertura espiritual que se qualquer um deles saírem desta cobertura espiritual, eles estão completamente perdidos. Apóstolos para Jesus são mensageiros. Apóstolos para Jesus são enviados. Apóstolos para Jesus
são missionários. Estes apóstolos de ministérios apostólicos que nós encontramos por aí, nada mais são do que indivíduos que querem glória para si mesmo. Hoje, como se não bastasse, por exemplo, a grosso modo, você reconhecer dentro das instituições religiosas as escadinhas eclesiásticas, começando com auxiliar de trabalho, depois vai para porteiro, depois de porteiro você vai para o diaconato, depois de diaconato você vai para o presbitério, depois do presbitério você vai para evangelista, depois de evangelista você vai para pastor, dependendo do ministério, você para aí. Você para aí. Mas em outros ministérios, você de pastor passa para bispo. E de bispo você vai para apóstolo. E hoje você já encontra outras agremiações atreladas a apóstolo, como por exemplo, apóstolo rei, pai apóstolo, mãe triarca. E todas essas coisas esquisitas que quando você olha para a vida diária de Jesus e o que foi que Jesus significou quando chamou apóstolos, você vê que não entra, você vê que não passa, você vê que não fica, você vê que não sobrevive. Não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus ensinou. Nada a ver. O problema é que o pessoal não lê. O problema é que quando se lê completamente condicionado com os óculos da instituição, com os óculos do ministério, com os óculos do seu teólogo preferido, com os óculos do comentarista teólogo preferido, com os óculos da história dos pais da igreja, com os óculos de quem quer que seja, mas não simples e puramente porque você quer aprender por si só a andar com suas próprias pernas. Aí você vê por todos os lados muita gente se submetendo a tudo, menos ao Evangelho. Eu poderia falar outras coisas a respeito disso, mas não é o meu objetivo nesta noite, levando em consideração que eu quero trazer de maneira simples algumas observações de o porquê que Jesus, ele chamou apóstolos. Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você faz esta leitura sintética, em síntese, e você acolhe e você agrega o que salta do próprio texto sendo lido, dos 4 evangelhos, a saber, melhor dizendo, dos 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A primeira observação é que você encontra tardiamente, porque João foi o último evangelista a escrever, você encontra em João, capítulo 17, que foi o último texto que eu li com você, e o versículo 6, respondendo a esta pergunta, o porquê de Jesus ter escolhido estes discípulos, os quais os designou como missionários, como enviados, como mensageiros. O versículo 6 de João, capítulo 17, diz: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Em primeiro lugar, Jesus escolheu dentre os seus discípulos 12 discípulos, porque muito provavelmente eu estou aqui arriscando por causa da probabilidade ou da probabilidade do que Lucas suscita e pretende para a gente, dizendo que Jesus tinha passado a noite inteira orando, conversando com Deus. Que Jesus escolhe dentre os discípulos 12, porque ele escolheu aquilo que o Pai escolheu. Isto é extremamente maravilhoso, quando você acerta na escolha do Pai. Aleluia! Quando você é sensível, rendido, entregue, humilde, pronto, submisso, e somente a entrega, a sensibilidade, a humildade, você se encontrar completamente dependente da vontade do Pai, é quando você consegue perceber tardiamente, a posteriori, que o que você escolheu foi de fato o que o Pai escolheu para você. Tem gente que fica procurando prognosticações, profecias
escavacadoras para saber qual é a vontade do Pai para ele. Sendo que o prazer é você se lançar pela fé, confiante em Deus, e a posteriori você olha para trás, porque essa resposta veio de João, e João foi o último evangelista a escrever, e ele diz a razão pela qual Jesus escolheu estes homens. Ele diz porque foi a escolha do Pai. Eu escolhi porque tu escolhestes. Eu os chamei porque foi tu que os chamastes. Eu os designei porque fosses tu que os designaste. Esta sensibilidade espiritual, esta intuitividade submissa, este insight, esta revelação, esta iluminação de você se entregar e você ser conduzido à vontade do Pai. Por que Jesus escolheu 12? Em primeiro lugar, porque Jesus fez a vontade do Pai. E isto está dentro do próprio texto que nós lemos, o último texto que nós lemos. Em segundo lugar, por que Jesus escolheu 12 apóstolos? A curiosidade que nós encontramos dentro do texto de Marcos, que é o texto sinótico paralelo, é para que eles estivessem junto de Jesus. Estivessem junto. Companhia, presença. Perceba que aqui e acolá Jesus escolhia dentre eles 3, para estar presente com ele em alguns momentos específicos. Escolheu para estar presente quando ele foi para o Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João. Escolheu os mesmos quando estava no jardim do Getsêmani. E ele faz uma afirmação depois dizendo que foram vocês que estiveram comigo nas minhas tribulações. Eis a razão de eu vos chamá-los de amigos, porque foram vocês que estiveram comigo, presente junto a mim em minhas tribulações. E estando presente com Jesus em tribulações, desfrutando de coisas inúmeras. Inúmeras. Então esta segunda razão pela qual Jesus escolheu 12 homens. Aí você chega para mim e me pergunta, e não por que 12 mulheres? Será que existia alguma discriminação da parte de Jesus? Pelo amor de Deus, não pense assim. Porque Jesus é a pessoa revolucionária que dá significação, honra, maravilha, importância às mulheres, levando em consideração toda a história dos hebreus e dos judeus para trás, completamente atreladas ao machismo. Jesus é que se permite chegar as mulheres até ele não tem nenhuma confusão com isso, mulher toca nele, ele conversa em particular com mulheres, ele se revela para mulheres. E não é uma questão simplesmente de chegar e perguntar por que Jesus não escolheu mulheres, ele tinha algum preconceito contra as mulheres? Não, é por causa da época mesmo. A época que Jesus vivia era uma época onde a atividade que aqueles homens tinham de exercer era uma atividade perigosa, sendo levado de 2 em 2, cada um a suas cidades ou a povoados, a vilas. E eram lugares e circunvizinhanças e povoados extremamente perigosos. Não tinha luz elétrica como nós temos hoje aqui, postes, iluminadores. Não. Então era colocar em risco, expor o risco da vida de uma mulher. Então Jesus escolhe homens, porque homem dá para aguentar esse tranco, não é verdade? De ir em alguns lugares escuros, entrar em alguns determinados ambientes, tomar umas chicotadas boas. Então, a resistência do corpo de um homem, e a partir do homem mesmo, ele sendo homem, apresentando-se como esta figura de que entra dentro do escuro, carregando uma tocha ou não tem problema com isso. Então não era uma questão de discriminação. Jesus escolhe esses 12 homens e os chama de apóstolos. E a outra razão, a terceira razão, foi porque ele quis. É Marcos que diz isso pra gente.
Quando você abre, por exemplo, em Marcos 3, olha o que se diz aqui. A partir do versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Jesus quis. A primeira é porque ele estava realizando, obrando, manifestando a vontade do Pai. A segunda é porque ele queria gente perto dele. A terceira é porque ele quis. Ele quis escolher. Não foi uma coisa teleguiada, sabe? Um robozinho que está roboticamente, ciborguemente, escolhendo programadamente alguma coisa sem a vontade de si mesmo, sem autonomia. Não. Foi porque Jesus quis. E Jesus foi lá e escolheu estes 12 homens porque ele quis. A quarta resposta que nós encontramos, que agora nós encontramos tanto dentro de Marcos como dentro de Mateus, por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Jesus escolheu estes 12 para os enviar a pregar o Evangelho, a ensinar o Evangelho. Ensinar. E tem algo extremamente importante aqui, é que o enviado, o missionário, o discípulo, o apóstolo, o garotinho de recado, ele tinha de dar prioridade a algo extremamente importante. É que ele não poderia alterar a mensagem que ele recebeu. Ele não poderia. Se ele alterasse a mensagem, ele poderia ser chamado de missionário, de enviado, de mensageiro, de qualquer outra pessoa, menos de Jesus. A inalterabilidade da mensagem era fator primordial para que você fosse reconhecido como um apóstolo, como um discípulo, como um enviado, como um mensageiro, como um missionário, como um garoto recadeiro de Jesus. O que estava como pilar primordial era que você não podia alterar a mensagem. Você tinha de ser fiel à mensagem que ele, o que chamou, o mestre, o guia, o pastor, ou como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 3, o apóstolo de nossa fé, de nossa confissão. E ele é chamado de apóstolo de nossa fé, apóstolo com A maiúsculo, porque ele não alterou a mensagem que o Pai deu para que ele pregasse. Eis a razão de João, o evangelista, no 4º evangelho, ele dizia aqui e acolá, palavras de Jesus, Jesus dizendo que a doutrina dele não era dele, era do Pai. E que ele não dava testemunho de si mesmo, era o Pai que dava testemunho dele. O que ele ensinava, ele não ensinava de si mesmo, era o Pai que o havia prescrito, o havia ensinado, o havia falado, e ele se submetia, e ele obedecia, porque ele era o apóstolo do Pai. O Pai o havia chamado, o Pai o havia designado, então ele não alterou a mensagem do Pai. E se ele tivesse alterado a mensagem do Pai, ele poderia ser reconhecido como apóstolo de qualquer outro indivíduo, menos do Pai. E Jesus chega a dizer para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Também. É marca. É condição única. E a marca é esta: que o apóstolo, o discípulo, o enviado, o mensageiro, o missionário, o garotinho de recado de Jesus, ele só é de Jesus se ele não alterar a mensagem. Se ele altera a mensagem, ele pode ser considerado missionário da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Luterana, da Católica Apostólica Romana, da Episcopal, dos ministérios neopentecostais, tradicionais, ortodoxos, do que você quiser colocar, Assembleia de Deus, Madureira, Perus, Adebrais e todas as outras ramificações.
se você altera a mensagem de Jesus, se você não é fiel à mensagem de Jesus, se este indivíduo que você ouve, que você dá os seus ouvidos, empresta seus ouvidos, toda vez quando você vai no templo, quando você vai no salão, quando você vai no local de reunião e de congregação, e você percebe que ele está alterando a mensagem de Jesus, saiba que ele está sendo apóstolo, enviado, mensageiro, missionário, garotinho de recado, recadeiro do ministério que ele faz parte, mas de Jesus ele não tem absolutamente nada. Nada. Altere a mensagem de Jesus e você não pode ser considerado como um discípulo dele. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas estão alterando esta mensagem? Quantas pessoas estão deturpando? Quantas pessoas estão pregando o anti-evangelho, sendo anticristo, movidos por este espírito anticristo, anti-boa nova, anti-evangelho, anti-Jesus, anti-encarnação. E a maioria esmagadora destas pessoas que estão sendo enganadas, ludibriadas, o são, na sua maioria, porque não sabem quem de fato é Jesus e o seu ensino. Outros se permitem enganar porque têm rabo preso, dependem de todos os meios para sustentar sua família, para sustentar a sua própria vida, para se manter, ou se não por egoísmo, de status, egolatria, vaidade, campo, cargo eclesiástico, agremiações, fraternidades falsas, convivências falsas, simplesmente que nutrem e se retroalimentam dentro de hipocrisias todos os dias, em todos os encontros. E são maquiadas. E são colocados véus de tampas e tampões para não ser manifestado a verdade escondida no ser. Então você só pode dizer que é discípulo de Jesus, meu irmão, meu querido, minha querida, se você não alterar a mensagem de Jesus. Você está pensando o quê? Que você pode se considerar apóstolo, discípulo, enviado, missionário, este garotinho ou garotinha recadeira de Jesus, se você altera a mensagem de Jesus. Em primeiro lugar, você precisa conhecer a mensagem de Jesus. Você precisa conhecer. E se você tem acesso a este livro chamado Bíblia, eu convido você para que você conheça. Conheça. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está o miolo. Ali nós encontramos a pedra de esquina. Ali nós encontramos esta primeira pedra sobre a qual todo fundamento ele é erguido. Ele é colocado e toda edificação é erguida. Então eu convido você para que você conheça por você mesmo qual foi o ensino de Jesus. Leia, procure saber. Então este apóstolo que Jesus chamou, ele tinha por obrigação de não alterar a mensagem de Jesus. Se ele alterasse esta mensagem, ele não poderia ser chamado de apóstolo, ele não poderia ser chamado de discípulo, de missionário, ele não poderia se identificar com Jesus. Jamais, porque ele estava alterando, tornando a mensagem que ele recebeu alterável, alterada, fazendo com que ela ficasse aquém ou além do que Jesus tinha ensinado. Então o nosso chamado, a nossa vocação é para que nós anunciemos a mensagem de Jesus do jeito que ela se encontra. Será que você consegue fazer isso? Você consegue? Você sabia que para muita gente, quando eu chego e digo assim, rapaz, vai ler os 4 evangelhos, dá uma comichão nos ouvidos tão grande, porque os 4 evangelhos não são atrativos. Não são. Cansa. Dá agonia. E como se não bastasse esse desespero e esta agonia toda, o indivíduo ainda se designa discípulo ou discípula de Jesus e sente agonia em ler as palavras de Jesus. Dá canseira, dá enfado, dá sono.
Ele fica incomodado, ela fica incomodada, é como se estivesse faltando alguma coisa. Está faltando algum teólogo para complementar isso aqui. Eu acho que está faltando Calvino para a gente complementar isso aqui, para a gente entender Jesus. Eu acho que está faltando algum comentarista, está faltando algum escriba, está faltando algum mestre da lei para poder a gente entender o que Jesus está dizendo. Aí depois disso, vem afirmando que Jesus ressuscitou e que Jesus mora dentro dele. É muito difícil da gente crer nisso, sabia? De que Jesus ressuscitou e mora dentro de determinados indivíduos que creem assim. De que as palavras de Jesus para eles ou para elas não são ensinos suficientes. Não são. Não são. Quando não são suficientes, meu Deus, o que é que você está fazendo dizendo que é discípulo de Jesus? Seja mais coerente, diga assim, eu sou discípulo do meu ministério. Aí fica mais coerente, fica mais alinhado com o que você realmente quer ser. Porque você não tem coragem de chutar para todos os lados que seja qualquer ensino que não esteja de acordo com o que Jesus ensinou. Você tem essa coragem? Você tem essa ousadia, este culhão, sabe? Esta personalidade, este caráter enraizado no ensino de Jesus? Por último, por que Jesus chamou estes apóstolos, 12 apóstolos? Jesus chamou estes 12 apóstolos para compartilhar com eles a autoridade sobre espíritos imundos e para que eles realizassem curas diversas, toda sorte de doenças, toda sorte de enfermidades fossem manifestadas, expulsas, curadas, sanadas, para compartilhar a autoridade. Qualquer autoridade que você diga ter recebido de Jesus e esta autoridade não se assemelha a quem você diz que recebeu, não foi a autoridade que você recebeu de Jesus. Não foi. Não foi. Porque a autoridade de Jesus é outra história. A autoridade de Jesus é uma outra conversa que não dá tempo de a gente falar aqui. Mas eu quero hoje que você medite nestas reflexões. Eu coloquei para você aqui 5 respostas possíveis de o porquê que Jesus escolheu estes 12 discípulos e os designou como apóstolos. Apóstolos. Você, que é um apóstolo, que é uma apóstola, que é um discípulo, que é uma discípula, que é um mensageiro, que é uma mensageira, que é um missionário, que é uma missionária, que é um enviado, que é uma enviada de Jesus, você tem de dar prioridade e você não pode abrir mão do que você recebeu como mensagem para pregar. Você não pode. Eu espero que esta reflexão tenha ajudado você. E esta reflexãozinha simples tenha entrado no seu coração, na sua mente, e pouco a pouco você venha perceber o quão importante é o ensino de Jesus. O quão importante é Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você desejar mergulhar, fazer estas imersões, entender a profundidade que possui Mateus, Marcos, Lucas e João, e este ensino de Jesus que tem profundidade, que tem largura, que tem altura, que tem comprimento, que tem estes quadrantes de dimensões de cognição e de intelecção. Se você desejar aprender mais sobre isto, eu convido você para a Escola do Evangelho. Amanhã, às 20 horas, nós estamos na nossa aula privada na Escola do Evangelho. Se você desejar aprender mais sobre isto, me chama, que eu terei o maior prazer e a maior alegria
de incluir você dentro da escola do Evangelho. A prioridade é que se aprenda o Evangelho. Se der tempo, depois a gente aprende uma outra coisa a mais que esteja alinhado com o espírito do Evangelho, com Jesus de Nazaré e com a mensagem que ele nos deixou anunciada para que, como discípulos dele, pudéssemos dar continuidade. No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Amém, amém e amém. Um beijo no seu coração e que Deus continue abençoando você. E quarta-feira estaremos aqui mais uma vez com a graça de Jesus, querendo Deus.